Olá, meus amados irmãos, eu sou o apóstolo Erasmo. Eu trago para você mais um vídeo de resposta nesse canal. Faça perguntas, eu respondo, apóstolo Erasmo. Esse canal que é uma extensão do canal Bíblia Chave do Céu. Tá bom, meus amados? Então vamos à primeira resposta. Primeira pergunta com a resposta. É Mara Beatriz. Mara Beatriz. Pastor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Aconteceu na minha família uma tragédia, mas já tem 3 anos. Eu me lembro do meu tio falando que o demônio da capa preta, com uma foice na mão, aparecia para ele, dizendo que iria matá-lo. Depois de alguns dias, meu tio aceitou a Jesus e mesmo assim o diabo o matou, como havia prometido. Gostaria de saber por que Deus não o livrou da morte, sendo que meu tio tinha reconciliado. Não entendo isso até hoje. Mara Beatriz, esse depoimento seu é muito importante. É por isso, Mara Beatriz, que eu prego da forma que eu prego. As pessoas, de uma forma geral, verdadeiramente não conhecem Yahvé, não conhecem as regras, as leis, os mandamentos. Eu costumo dizer que Yahvé, ele é legalista, assim como Satanás é legalista. Ou seja, nessa guerra espiritual, o que vale é a legalidade das leis. Isso é que prevalece. Porque se obedece à lei, a pessoa é identificada como filho de Deus. O diabo não pode tocar. Então, se o seu tio se reconciliou, ali pode ter sido uma reconciliação aparente. O que é uma reconciliação de aparência, né? Aparentemente, o que quer dizer? O que quer dizer que ele pode ter ido lá na frente com o pastor e pediu perdão dos pecados, se reconciliou, tá entendendo? Mas, consequentemente, nos dias seguintes, ele continuou a mesma prática de uma vida de ímpio. Você está entendendo? Então, isso não vinga, isso não vigora. Você tem que se reconciliar, a partir dali a sua postura tem que ser outra. Porque Deus e o próprio Satanás vai avaliar uma pessoa na sua legalidade, se está cumprindo a lei ou não. Isso é muito sério. E essa sua pergunta aqui, ela é pertinente, ela é importantíssima, é um testemunho para todos que estão vendo aí. Aprenda que a salvação não é fácil, entendeu? Não é fácil. Aparentemente ele se reconciliou, mas a prática das leis, como dar o dízimo, como, sabe, e outras coisas que não se pode fazer, tem que deixar de fazer. O reino de Deus não consiste em palavras, em ação, em virtude, tá bom? Então talvez o seu tio ou Mara Beatriz tenha usado só de palavra e não de ação e não de virtude. Você tá entendendo? E são a ação e a virtude é que configura que uma pessoa está cumprindo as leis. Você está entendendo? Só falar não adianta nada. Tá bom, Beatriz? Que Deus te abençoe. Então essa espero ter tirado a sua dúvida, né? Que até hoje você diz que fica se questionando por isso. Deus, ele é um justo juiz, ele é perfeito. Então com certeza houve falha da parte do seu tio. Tá entendendo? Ele pode ter se reconciliado só de lábios. Esse povo se aproxima de mim de lábios. Tá bom, Mara Beatriz? Tá? Fica na paz do Senhor, que Deus te abençoe, tá bom? Cleiton, pastor, me responde, o que Jesus quis dizer recitando o Salmo 82:6, dizendo: vós sois Deus, em João 10:34,
adoro os vídeos, abraço, tá? Ele adora os meus vídeos, é isso que ele quer dizer, é o Cleiton. Cleiton, separei aqui o versículo que você falou, Salmo 82:6. Eu disse, vós sois Deus e Filho do Altíssimo todos vós. Aí o João 10:33 que você falou aqui, né? É o 10:34, 33 até o 34. Respondeu-lhes os judeus, não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas por blasfêmia, e porque sendo tu homem te fazes Deus. Tornou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, que justamente é o Salmo 82:6, né? Aí Jesus, não está escrito em vossa lei, eu disse, olha lá, eu disse, Jesus se coloca como Deus aí, né? Eu disse, vós sois Deus. Se a lei chamou deuses aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, e a Escritura não pode ser anulada. Aquele a quem o Pai santificou e enviou ao mundo, dizeis vós, blasfêmia, porque eu disse sou filho de Deus. Então veja aqui, ó. Se a lei chamou Deus, aquele a quem a palavra de Deus foi dirigida, tá? E aqueles a quem o Pai santificou. Então, aqui em Salmo 82, vós sois Deus e Filho do Altíssimo, tá? É o Salmos dito por Asaf. Asaf é um levita, é um líder dos levitas, nomeado por Davi. Ele é músico e profeta, o Asaf. Ele é um músico e profeta, tá? Ele fazia parte da adoração a Deus e ele foi constituído líder dos levitas por Davi. Asaf, foi ele que falou isso, mas inspirado pelo Espírito Santo. Por quê? Porque Jesus disse assim, ó, eu disse, vós sois Deus, eu disse. Na verdade foi Deus que falou, mas Jesus é Deus, né? Mais uma prova aqui que Jesus é Deus, né? Ele diz, e o Yosef Akiva fala que Jesus não é Deus. E aqui você vê, né? Lá o Salmo 82:6, eu disse, vós sois Deus e Filho do Altíssimo todos vós. Aí Jesus disse, tornou-lhe Jesus, não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois Deus. Não sei se ele está repetindo lá o versículo ou ele está dizendo que ele disse, né? Vós sois Deus. Então, quando a Bíblia diz vós sois Deus, estava se referindo ao povo judeu, ao povo de Deus. Vós sois deuses. Por quê? Isso pode. Vós sois Deus. Tem duas conotações aí, tá bom, meu amado? Né? Eu vou explicar uma conotação mostrando o versículo. Está lá em Gênesis 3:22. Diz assim, ó. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem se tem tornado como um de nós, conhecendo o bem e o mal. Eis que o homem, quando Adão e Eva comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal, aí Deus disse, com certeza disse para Jesus e para o Espírito Santo, né, para a Trindade, Deus disse, eles se tornaram como um de nós. Como um de nós o quê? Deus. Mas nós somos deuses, porque o Deus com um D maiúsculo é o Deus criador do céu e da terra. Por que nós somos Deus? Porque nós, quando Deus disse, se tornou um de nós, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, hoje nós temos liberdade. Nós somos sim um tipo de Deus com D minúsculo. Somos sim um tipo de Deus. O próprio versículo aqui, eles se tornaram um de nós. O próprio Deus diz isso. Eles se tornaram um de nós, querendo dizer, nós não somos oniscientes, nem onipresente, né, nem onipotente, né, mas nós temos toda a liberdade que Deus tem. Deus nos deu o livre-arbítrio. Somos tipo de Deus, pequeno, mas somos, tá bom? Somos o Deus da nossa casa. A nossa casa representa o universo de Deus, né? Deus, ele é Deus do universo. Nós somos Deus da nossa família, mais ou menos por aí, tá bom? E como você viu, o próprio Salmo, Asaf, né, usado pelo Espírito Santo, chama o povo de Israel de deuses. Tá bom, meu amado? Isso não aflige em nada. Volto a repetir, porque em Gênesis Deus disse, ele se tornou como um de nós, como Deus, um de nós, Deus, tá?
Por que Deus no singular? Porque a Trindade é a mesma pessoa. Por que deuses? Porque a criação são várias, né? São várias pessoas, tá? Então, por isso que é deuses, que são toda a população se coloca no plural, deuses, tá bom, meu amado? Agora, é muito diferente, aí é uma conotação, porque se nós somos filhos de Deus, nós somos Deus, um D minúsculo, um Deus menor, entendeu? Sem a onisciência, sem a onipresença, sem a onipotência, compreendeu isso? Tá? Agora, quando se fala aos deuses, espírito, demônio, aí é uma conotação errada, porque são pessoas querendo ser igual a Deus, é diferente de nós. Se o próprio Espírito Santo nos chamou de deuses, no sentido de filho de Deus. Se você é um filho de Deus, você é um Deus, tá? Você é um Deus nessa conotação, tá bom, meu amado? Mas quando se refere Deus às entidades, aí é no sentido pejorativo, é no sentido de pecado, porque realmente são criaturas iguais a nós, querendo ser igual a Deus. Aí é uma outra história, tá bom? O Cleito perguntou, né? Pastor, me responde, o que Jesus quis dizer recitando o Salmo? Tá aqui. Então, te expliquei tudo isso, né? Né, Cleito? Tá bom, Cleito? Espero ter feito você compreender, tá? A própria Bíblia nos chama de Deus, no próprio Salmo e lá em Gênesis, tá? Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Nos tornamos iguais a Deus nesse sentido de liberdade e de conhecer todos os mistérios. Não ter mais aquela inocência que Adão e Eva tinham antes de comer o fruto do conhecimento do mal. Tá bom, Cleito? Tá? Então, obrigado pela tua pergunta, tá, Cleito? Vamos ver aqui uma outra pessoa. Vamos ver um outro. Roselaine. Bom dia, pastor. O que quer dizer na Bíblia nuvem de testemunha? Desde já agradeço. E Roselaine, eu fui pesquisar na Bíblia Viva. É uma Bíblia que ela é super atualizada, as palavras, para que seja bem entendido. Então quer dizer multidão, tá? Então, nuvem de testemunha é multidão de testemunhas, tá? Não estou falando isso da minha cabeça. Eu tenho uma Bíblia aqui que é a Bíblia Viva, tá? E sempre quando tem palavras assim difíceis, eu recorro a ela. E nuvem quer dizer multidão, tá bom? Deixa eu ver aqui teu nome de novo. É Roselaine, né? É Roselaine. Um abraço, tá, minha querida? Fica na parte do Senhor, tá bom? Felipe Pereira da Silva, bicampeão olímpico. Vai tomar no olho do teu, vai pro inferno, tá? Isso aqui são palavras que o Felipe colocou no comentário com o Rodrigo do Spock House. O Rodrigo não me agrediu, né? Ele só veio dizer que ia me processar e tudo mais, tá? E o Felipe, ele tem, eu não sei se eu já reagi, ou se eu ainda vou desculpa, não sei se eu já respondi, porque tem uma pergunta do Felipe que ele fala, né, que ele tem problemas e tudo mais. A mãe dele parece que há 30 anos é evangélica, parece da Assembleia de Deus e tudo mais, tá entendendo? E o Felipe parece que tem umas perturbações. Ele mesmo falou, eu não sei se eu já respondi ou ainda vou responder, mas eu me lembro dessa pergunta que ele fez pra mim, tá entendendo? E aqui tá a resposta, viu? Tá entendendo? Porque esse vai tomar no olho do teu, a boca fala aquilo que o coração tá cheio. E lá embaixo, lá nos comentários, dentro do comentário do Spock House Rodrigo, ele diz: pastor, me perdoe, eu fiz isso para lhe defender. Tá entendendo, Rodrigo? Um erro não justifica outro erro, Felipe. Tá entendendo? Você usar aqui essa palavra, isso denota que você está na carne, que você não é uma pessoa espiritual. Isso tem atraído demônio para a tua vida e criado. Se eu não queira me confundir, você falou que sofre de umas perturbações. Se eu não queira me confundir, tá entendendo? Então,
Aí está a causa. A Bíblia diz que muitos que dizem Senhor, Senhor não herdarão o reino de Deus. Eu não sei qual é a posição da tua avó, eu não conheço, eu não convivo com ela, tá entendendo? Mas tem muitos, não estou querendo dizer que a tua avó faz o que eu vou falar. Tem muitos crentes que chamam palavrão, tem muitos crentes que não são fiel dizimistas, tem muitos crentes que são domingueiros, entendeu? Com certeza esses não vão se salvar, tá entendendo? E às vezes esses pseudo-crentes são cheios de demônio, né? E às vezes os demônios vai para os netos, vai para os filhos. Não estou dizendo que é o teu caso, tá? Mas tem que rever esse problema que tu tem espiritual, que você mesmo comentou para mim, tem que rever, né? Até mesmo porque aqui tu demonstrou ter boca porca, entendeu? Ter boca porca, isso é um pecado muito grande, tá entendendo? E olha que tu colocou isso, imagina tu só ir na tua casa, tu aborrecido, olha que tu colocou isso no comentário para um pastor, tá entendendo? Agora imagina alguém se aborrecer contigo aí, imagina os palavrões que tu não deve falar. Então, Felipe, você é um querido, tá? Eu sou um pastor, tô aqui para pregar para você. Se você aceite, se você quiser, a verdade é essa, tá? Pelo que eu observo aqui, você tem uma vida na carne, uma vida de pecado, por isso que os espíritos te atingem. E cuidado, que são os princípios da dor, porque se você não rever os seus conceitos como cristão, o teu final vai ser triste no inferno. Tá ouvindo, Felipe? Tá? Deus não aceita boca porca. Já leu isso na Bíblia? Sede santo, porque o Senhor é santo em toda a vossa maneira de viver. Tá entendendo? Em toda a vossa maneira de viver, tá? Não sei qual é o procedimento da tua avó, volto a repetir, não convivo com a tua avó, então não vou julgá-la, tá entendendo? Não vou julgá-la, tá, Felipe? Então é isso. Então, isso aqui você fez um pecado muito grande, são palavras de baixo calão, isso é pecado. Se você me vê aqui às vezes estressado, eu digo filho do diabo. Jesus chamou de filho do diabo para os fariseus, entendeu? Jesus chamou de cachorro, sabe? São palavras que dá para falar, né? Chamou de porco, não lance pelos aos porcos, são palavras, entendeu? Agora essa daqui vai do olho do teu. Pô, é brincadeira, né, Felipe? Então é isso, tá? Coloquei aqui porque o apóstolo Paulo disse que quando você for repreender alguém, repreenda diante da igreja, para que todos aprendam. Já leu isso na Bíblia, vocês aí? Já leram? Já? Tá? Então é isso, o apóstolo Paulo fala isso. Quando você repreender um cristão, um irmãozinho, repreenda na frente de todos, para que aprendam para não fazer a mesma coisa. Então tem que parar, tem que te santificar, ô Felipe, tem que ir para a igreja, se congregar, senão você vai bater nos quintos dos infernos. Tá ouvindo, Felipe? É bom você ouvir isso de mim, de que você achar que é de Deus e no dia que morrer, você morar eternamente no inferno. É por isso que eu prego dessa forma, de uma forma explícita, sem máscara. É a Bíblia pura, genuína. Eu pego daqui e lanço para você aí. Tá bom, Felipe? Que Deus te abençoe, Felipe, e transforme a tua vida, tá bom? Depende de você. Um abraço, Felipe. Poliana. Paz do Senhor Jesus, pastor Irago. Gostaria de saber se é pecado depilação. De maneira nenhuma, Poliana. Isso é higiene, né? Se depilar é higiene, tanto o homem como a mulher, entendeu? Aparar ali os pelos pubianos, tanto do homem como da mulher, não é pecado. Isso é uma higiene, tá bom? Isso é uma higiene. Até mesmo para a prática do sexo, né? Do sexo convencional ou do sexo oral. Então é muito importante tanto o homem como a mulher estarem depilada, para que haja maior higiene nessa genitália, tanto masculina como feminina, tá bom? Ô Poliana, que Deus te abençoe. Não é pecado não, minha querida. Dê um abraço no seu esposo, tá, Poliana? Olha o meu lugarzinho reservado para me dormir. Para me dormir, tá, Poliana? Em julho, hein? Vou repousar na tua casa, minha amada. Miguel Dutra. Pastor, na minha Bíblia, do Salmo 91, diz o seguinte: você que habita no esconderijo do Altíssimo e se abriga na sombra de Shaddai. Eu queria saber o que significa Shaddai. Procurei no dicionário, mas não achei o significado. Bom dia, pastor. Pai do Senhor, meu querido.
Ô Miguel Dutra, Shaddai significa todo-poderoso, tá bom? A palavra Shaddai significa todo-poderoso. A palavra Shaddai é em hebraico. Transliterado para o português é todo-poderoso, tá bom? Miguel Dutra, fica na paz, meu querido. Rafa Portela, tem uma evangélica que fica me julgando no trabalho, me chamando de doido e maluco, pois quando estou com crise de ansiedade, fico parecendo doido. Ela está sendo possuída, com certeza, viu, ô Rafa, tá? Portela, eu recomendo você falar com ela sério. Esse tipo de gente a gente não dá liberdade, né? Porque às vezes a pessoa tem liberdade, se acha no direito de estar humilhando, de estar fazendo bullying, entendeu? Então você tem que falar com ela, né? Aonde é isso? Tem uma evangélica que fica me julgando no trabalho. Tem que falar com o teu patrão, ela tem que te respeitar, tá bom? E não dê conversa, não converse com ela. Evite falar com ela, tá? Tem coisas que a gente tem que proceder assim, para que a pessoa possa te respeitar. Você tem uma posição, não depois que ela brinca com você, passa você está conversando, está brincando, não faça isso. Então você sabe que essa pessoa não merece a sua amizade, tá entendendo? Então é uma pessoa execrável que faz uma coisa dessa, que é o bullying, até contra a lei, até a lei dos homens proíbe fazer bullying, isso dá até cadeia, entendeu? Rafael Portela. Tem uma evangélica, ela é evangélica, né? E ela peca fazendo uma coisa dessa, com certeza. Só tem um título, mas não é convertida, é uma filha do diabo, tá bom, Rafa Portela? Então, não converse com essa pessoa, tá? E peça a ela respeito, se for o caso, fale pro patrão, né? Mas aí se dê na moral para que ela venha entender que você não tá gostando da brincadeira, tá bom, Rafa Portela? Que Deus te abençoe, tá? Ryan Jackson. Olá, pastor, eu já acompanho o senhor já faz um tempo. Eu sou inscrito no seu outro canal. Obrigado, Ryan Jackson. Obrigado, viu, Ryan Jackson? Seu outro canal. Bom, eu sei que reencarnação não existe, pois na Bíblia está escrito que morto não volta, certo? Mas a minha pergunta é: o que o senhor acha daquelas crianças que dizem que lembram de vidas passadas? Essa é a minha pergunta. Deus te abençoe. Deus te abençoe, pastor. Ô meu amado Ryan Jackson. Ryan Jackson, a questão é o seguinte: essas crianças que dizem que de vida passada, você não vai acreditar no que eu vou te falar. Elas podem estar possuídas, tá? Eu já vi isso na televisão, tá entendendo? Eu já vi isso na televisão. Tem crianças que falam do história do pai, entendeu? História do pai quando o pai era pequeno, sabe, e tal, como se a criança já tivesse vivido. O diabo está querendo firmar a reencarnação, que é antibíblico. Tá onde? Deixa eu ver se eu consigo aqui, com essa luz no meu olho. Tá aqui. Hebreus 9:27. Ordenado morreu uma vez. Hebreus 9:27. Ordenado morreu uma vez, depois segue o juízo, tá bom, Rainan? Então, essa menina, ela pode estar pode não, com certeza está possuída. E volto a te repetir, já vi aqui no jornal, no YouTube, se eu não quero me confundir, uma menina que falava até da vida do pai, todinho, que o pai era mais novo, e criancinha, é possuída, é assim que é, amigo. 1 João 5,19, de quem é o mundo? De quem é? Do maligno, não está escrito lá? E o próprio Jesus Cristo, que o diabo tem autoridade para matar. Então, meu amigo, ele faz o que ele quer. Entra no feto, cria criança deficiente, porque ele é sádico, gosta de fazer o mal com as pessoas, cria o homossexualismo, tudo isso para desagradar a Deus, entendeu? E também faz isso com essas crianças para que firme a questão da reencarnação, né? Então, quando se pensa na reencarnação, a pessoa não está preocupada em não beber, em não adulterar, tá entendendo? Está sempre preocupada em fazer o melhor, para que quando reencarnar venha uma pessoa melhor, né? Então, aí a pessoa deixa de cumprir as leis e vai
para o inferno. Você está vendo a esperteza de Satanás com essa questão de reencarnação? Tá bom, Rayan? Essas crianças com certeza estão possuídas, tá, meu amado? Rayan, obrigado pela tua pergunta, tá? Fica na parte do Senhor, Rayan. Eduardo Tricolor, boa tarde, pastor. Boa tarde, Eduardo. Se Deus não ouve nenhuma oração de quem peca, então não adianta orar a Deus em nenhum momento do dia. Abraço, Deus abençoe grandemente seu canal e sua vida. Eduardo Tricolor, muito obrigado. Mas eu vejo na tua pergunta muita inocência, né? Muita falta de sabedoria. Como eu posso dizer, é como se fosse um neófito, um novo convertido, tá entendendo? Porque você não está sabendo ampliar aquilo que a Bíblia ensina, tá entendendo? Então a Bíblia fala, tá onde? Essa luz aqui no olho, deixa eu ver se eu consigo. Tá aqui, Provérbios 28:9. Não obedecer a lei até a oração é abominável. Não obedecer a lei até a oração é abominável. Da forma como tu colocou aqui, se Deus não ouvir nenhuma oração de pecado, então não adianta orar. Eu quero que tu entenda que quando você está em pecado e você se ajoelha para pedir perdão, o Senhor te perdoa. Quando você faz isso, a Bíblia diz que nossos pecados podem ser como escarlate, ficarão branco como a neve. Escarlate é vermelho, né? Isso se nós clamarmos ao Pai. Tudo que pedimos em meu nome, Jesus diz, tudo que pedir em meu nome, crendo, recebereis. Então, se você pede perdão dos pecados, o Senhor é justo. A Bíblia também fala que Ele é justo e perdoará todos os vossos pecados. Você está entendendo? Então, quando a Bíblia fala disso, que Deus não ouve a pecadores, é no sentido de você estar uma vida constante pecando, tá entendendo? Então Deus não ouve, né? Agora, você que aceitou Jesus, se batizou nas águas, no Espírito Santo, aí você caiu, você falhou, aí você reconheceu que você conhece as leis, se ajoelha, pede perdão, o Senhor perdoa. É dessa forma, tá bom, Eduardo? É dessa maneira. Quando a Bíblia não ouve pecadores, é aquelas pessoas que querem se aproximar de Deus, tá entendendo? Mas sem obedecer às regras. Quais são as regras? Aceitar Jesus, se batizar nas águas, se congregar, batizar no Espírito Santo. As pessoas não querem fazer isso. Se submeter à igreja, ao pastor, as pessoas não querem, mas querem falar com Deus. Então ele está dizendo isso, tá? Ele está dizendo isso, que em João 9:31, Deus não ouve pecador, é dessa forma. Mas nós que servimos a Ele, que quando nós caímos e vamos chorar, como Davi não caiu feio, Davi, né? Você viu os Salmos, Davi chorando, clamando por misericórdia, e Deus perdoou Davi. Tá bom, Eduardo? Espero ter te explicado, tá, meu amado? Fica na parte, Senhor, Eduardo. Marcos Antônio, pastor Erasmo, a paz, Marco Antônio. Uma pergunta: as igrejas que não pedem o dízimo, as pessoas que lá congregam, vai ter salvação? Obrigado, grande abraço. Marcos Antônio, é muito pertinente essa tua pergunta, ela é muito importante, tá bom? E não vai ter salvação, nem o pastor se salva e nem os membros da igreja, porque são leis, são mandamentos. Você já ouviu falar que mandamentos é para cumprir? Se você não cumprir a lei do homem, o que vai acontecer? Você vai preso. Se é nos Estados Unidos, tem até prisão perpétua. Você fica preso pro resto da vida, porque não cumpriu a lei. Então, Deus chama de ladrão. No Malaquias 3:8, é ladrão quem não traz o dízimo. Então, se um pastor faz isso, ele está em pecado e faz com que toda a igreja peque, não dando o dízimo, porque o dízimo está na Bíblia, é uma lei, é um mandamento o dízimo. O apóstolo Paulo diz: tudo que eu vos escrevo é mandamento. O apóstolo Paulo é boca de quem? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo é Deus. E o que é que a Bíblia diz? Que ela é toda inspirada no Espírito Santo. Entendeu? Então, Malaquias está no Antigo Testamento,
Mas a Bíblia não diz que ela é toda inspirada pelo Espírito Santo? Então foi Deus que usou Malaquias para falar isso, né? Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais. E dizeis: em que te roubamos? No dízimo, nas ofertas. Tá bom, Marco Antônio? Tá? Então vai o pastor e todos os membros para o inferno, porque está sonegando o dízimo. Deixa eu contar uma coisa para você, Marco Antônio. Eu, no começo do meu ministério, eu assumi uma igreja, eu acho que minha segunda igreja, né? Minha segunda igreja. E eu estava erguendo essa obra. Eu passei 8 meses sem pedir, sem fazer oferta e sem cobrar dízimo, para poder agradar as pessoas, para que elas viessem para a igreja. Que eu peguei a igreja praticamente sem ninguém dentro da igreja. E eu queria agradar aqueles ímpios. E eu trouxe um pastor, o nome dele é até o Davi, para ele pregar na minha igreja. Aí, quando terminou a pregação dele, eu já ia dar o encerramento. Ele disse: pastor, o senhor se esqueceu de pedir o dízimos e oferta. Aí eu disse para ele: eu não cobro dízimo e oferta aqui. Ele: o senhor está em pecado e fazendo todo mundo pecar, porque o senhor é obrigado a cobrar o dízimo. É uma lei de Deus, tem que dar o dízimo. É uma lei, porque Deus nos prova através do dízimo se nós somos filho ou não de Deus, se nós somos obedientes para obedecer e trazer os 10%. A partir dali eu comecei a falar do dízimo e da oferta. Tá bom, Marco Antônio? Que Deus te abençoe, tá? Paro por aqui, tá? Eu espero ter respondido todos à altura, conforme vocês perguntaram, tá bom, meu amado? Então, não se esqueça de se inscrever nesse canal, você que não é inscrito, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo, tá bom, meu amado? E toque no sininho para você ser notificado. Fique na paz do Senhor, em nome de Jesus.